organização aí, o seminário é full time, integral, né? Não, meu curso foi à noite. Hoje você tem um seminário com curso à noite, 5 anos, aqui em São Paulo. Mas há também o curso que você mora lá, né? No caso, tem hospedagem lá e você estuda durante o dia. Mas eu acho que, por exemplo, eu sou muito crítico de mim mesmo, né? Não é crítica, é só uma questão. Por exemplo, às vezes, para esperar todo esse tempo aí, né? Para depois ele for chamado e tudo mais, né? Então, ele vai ter que viver de um salário, de algum lugar que foi deslocado, né? Às vezes o salário da igreja não tem nem renda, né? Para ele poder dar pessoas de viver. Então, se o estímulo fosse diferente, se as pessoas tivessem outras, ficassem meio, fosse pastor no meio período, né? Ou fosse pastor de Deus menor, não sei qual é a situação dele, mas ele trabalha no metrô, ele pastoreia a igreja, ele está pastoreando a igreja agora, mas se tivesse outros auxiliares de peso, né? Acho que o pastorado seria melhor, né? A experiência está mostrando é só uma questão. Porque as igrejas abriram mão do pastorado de tempo integral, estão afundando. É pesquisa geral. Eu fiz pesquisa e tenho lido pesquisas. A igreja assumiu o pastorado parcial, ela está afundando. A igreja de Pedro já sofre com isso. As igrejas presbiterianas todas. O modelo pentecostal é diferente. Porque o modelo pentecostal não é um modelo de instrução. O modelo pentecostal é um modelo de realização do culto. O pastor é o dirigente do culto. E se é dirigente do culto, pessoas que saibam comunicar, fazem muito bem. Então, é diferente. Mas está mudando também, mas outras igrejas pentecostais, elas têm até próprios seminários delas. Sim, e essas estão assumindo pastorado de tempo integral, Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus está mudando por causa disso. Começa a mudar o pastor para estudar, e começa a ter uma percepção muito maior de ensino na igreja. Os pastores estão se transformando em pastores de tempo integral. É assim, gente, é aquele negócio. Você, por exemplo, vai operar, fazer a cirurgia do coração. Aí o seu cirurgião diz assim: olha, eu sou cirurgião só à noite. Durante o dia eu sou advogado. É com ele que você vai fazer a sua cirurgia? Então, eu vou, sei lá, contratar um advogado. À noite eu trabalho na lanchonete. Ele pegou uma calça boa, esse rapaz aí. À noite eu vou trabalhar na lanchonete, eu sou advogado só quando aparece alguma coisa. Você vai falar, se a sua causa é importante. Gente, se a vida com Deus é importante, se tem instrução bíblica é importante, tem que investir no pastorado. Qualidade. É histórico. Quer ver um exemplo disso? A IPI. Vocês têm alguém da IPI? Desculpa usar esse exemplo de outra igreja. A IPB, em 1903, ela teve a divisão e formou-se a IPI, Igreja Presbiteriana Independente. A Igreja Presbiteriana Independente, toda a questão maçônica e tudo mais, mas o que eles não queriam era ter dependência dos missionários americanos. Eles cortaram as relações, por isso que ela se chama independente. A IPB, então, ela tinha ajuda financeira de vários povos. Era a igreja que já estava estabelecida. Pessoas mais abastadas na época ficaram na IPB, até por causa da maçonaria. Ela tinha ajuda externa, porque os missionários, eles angariavam muita doação para o Brasil. A IPI, ela teve problemas financeiros. A gente conta a história, a IPI começou, parece uma coisa só espiritual, né? Mas tinha problemas financeiros. O que aconteceu? Os seus pastores, todos eles dividiam o ministério. Tinha um ministério do que é diferente do que é hoje. Que eles eram, em primeiro lugar, pastores, mas eles completavam o reino. Hoje o que nós temos são profissionais
profissionais de várias áreas que completam renda sendo pastores. É isso que nós temos hoje. Todo respeito aos colegas, deve estar gravando, deve estar indo para o presbitério na próxima, defender minha tese, né? Mas assim, há muitos colegas, não vou dizer todos, mas há muitos colegas que são profissionais que de certa maneira estão completando renda na igreja. É uma inversão. Agora, a IPI cresceu? Eu estive essa semana, um dos examinadores da minha dissertação é um pastor da IPI, é um metodista, muito crítico e tal. Ele falou, olha, ele prefere o modelo da IPI, mas ele diz, por isso que a IPI não cresceu. Esse é um dos momentos, uma das atribuições dele. Não cresceu como a IPB, é uma igreja grande também, mas não como a IPB. Mas numa outra situação, você concorda ou discorda? Por exemplo, se o pastor ele também é um literário, ele escreve livros, ele dá palestras. Aí é diferente. Ele, por exemplo, até participa do corpo docente uma vez. Não, o problema não é esse aqui, ó, não é engano. O problema é um ministério com mais diversificação. Que aí não é que ele está completando renda. Aí ele está usando as capacitações pessoais para ser pastor, ampliando seus horizontes. Acho legal. Que aí é diferente. A gente hoje, com todo respeito, mesmo ao Johnny, que eu tenho muita amizade, eu acho muito difícil o cidadão trabalhar 10 horas no metrô com o Johnny, e com 10 horas por dia, 5 dias da semana, às vezes à noite, às vezes de dia, e conseguir ainda ter um tempo para você ter igreja, vai ter uma dificuldade. Então, por isso o Johnny fez a opção certa. Olha, eu sou um pastor de uma igreja menor, com menos trabalhos, com menos... Quando eu digo menos trabalhos, menos atividade, não significa que seja menos complexo, porque uma igreja menor, às vezes, é muito complexo pastoreio. Mas se ele tivesse a diversão, feito, por exemplo, optado por isso, mas diversificado na carreira, dentro da própria carreira da literatura, da cristã, aí poderia ser compensar. Pastor escritor, o pastor que ele dá uma aula na faculdade de ética, por exemplo. Ele mais ou menos está transferindo os valores do pastorado para uma carreira secular. Mas assim, ele não está fazendo daquela carreira o seu carro-chefe. A qualquer momento ele fala, olha, eu não quero mais ser professor, eu vou continuar sendo pastor. Porque ele pode mudar de igreja, pode não... Nessa condição aqui, ó, tem outros colegas assim. Nessa condição aqui, ele não pode mudar nem de cidade. Se a igreja tal fala assim, nós não queremos mais você, pastor, queremos ser o pastor aqui, procura outro campo, ele tem que procurar um campo ali, senão ele fica sem campo, porque ele não pode perder o emprego. Então você está vendo que o pastorado, ele é um apêndice, digamos. Não que esses irmãos não sejam sérios. Eu conheço o Johnny, os colegas que eu me refiro, são sérios no que fazem, só que não dá, gente. Essa condição, por exemplo, fosse para uma igreja como a nossa aqui, eu acho inviável. Para manter o... Já é difícil, sozinho e sem trabalho externo. Eu tive um período que eu tentei voltar a trabalhar. Eu cheguei à conclusão, Deus me mostrou voltar a trabalhar externamente, né? Secularmente falando. Cheguei à conclusão de que não dá para conciliar, muito complicado. A não ser que você consiga sim. Vamos ver, eu pastoreio de domingo, de vez em quando, sábado, né? Aí fica mais complicado. Irmãos, hoje o nosso assunto é isso aí, ó. Supérbia. Alguém sabe o que é? Será que está ligado lá? Você sabe ler? Você está ligado à câmera? A câmera está ligada. Olha lá, vamos descer. Está ligado? A câmera está ligada, você está? É, a câmera está ligada. Você fala ligado quando eu digo gravando. Você está com o REC, está ligado? Gravando? Não está no REC lá. Tá gravando. Tá verde? Tá verde? Então tá bom. Quando eu venho aqui, eu apareço aí? Quando eu chego aqui, eu apareço aí? Espera que tá ao contrário aqui. Tá aparecendo. Ele virou para cá, mas eu não consigo enxergar aí não. Quando eu chegar no óculos essa semana,
enxergo de longe, Edson. Vou usar óculos. Vou ficar velho. Já estou velho. Alguém sabe o que significa supérbia? Supérbia? Olha lá. Superbia. É isso aí, uma bia valorizada. É isso mesmo. Olha lá, Marcos. Tá gravando? Agora tá. Não? Supérbia. É uma palavra grega. É uma palavra grega, supérbia. Agora eu sou verbo. É isso aí, José. É a raiz, né? A raiz de soberba. Soberba. É? Bios. Alguém sabe o que é bios? Biologia, né? Certo, é de biologia. Mas o que é bios? Vida. Vida. Muito bem, José. Vida. Super vida. A ideia é supervalorização de si mesmo. Supervalorização da vida, da própria vida. Supérbia é um dos pecados alistados na Bíblia como uma raiz muito importante de quase todos os demais pecados. Nós vamos falar sobre supérbia porque o nosso assunto é santificação. Mas entre as coisas que nos impedem o processo de santificação está a soberba, a supérbia. Então é isso mesmo, José, soberba. Como é que você chegou à conclusão que seria soberba, José? Por causa do som? É, supérbia, soberba, isso mesmo. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos... O texto que eu estou trabalhando está aqui neste livro do R.C. Sproul, né? R.C. Sproul, ou R.C. Sproul. Como viver e agradar a Deus. E estou lá no capítulo de número 11, o pecado da soberba. Pecado da soberba. Tem até uma brincadeira, né? O pessoal está fazendo, não sei se é coisa de novela. Tem cheiro de novela. Pobre, mas soberbo. É de novela, é isso aí? Porque a gente às vezes confunde soberba com riqueza. Você acha que só pessoas muito ricas são soberbas, só pessoas importantes. A soberba está muito presente na vida de todos nós. Há sempre um aspecto da nossa vida em que nós revelamos soberba. A soberba é uma das raízes, né, que dão sustentação ao pecado da egolatria. O que é esse pecado da egolatria? O amor básico nosso, o amor que está na base, que deveria ser dedicado a Deus, passa a ser dedicado a nós mesmos. Nós nos colocamos no lugar de Deus. E veja, mas todos nós já nascemos assim. Nós nascemos com uma inversão de valores. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. O pecado passou para todos os homens. A base disso é que lá no fundo o nosso amor, lembra o caso da oferta, né? Nós falamos disso na última aula que tratamos de santificação. A oferta foi: vocês serão como Deus. E nós tiramos Deus da nossa estrutura de pensamento. O Deus foi retirado da nossa estrutura de pensamento por causa do pecado. E aí se instalou um novo Deus no nosso coração, na base. Esse Deus se chama ego, eu. Só que esse Deus, ele vai usar de instrumentos. E ele vai gerar, na plataforma desta idolatria, ele vai gerar recursos para se manter lá. E um deles é esse aqui, supérbia, ou soberba. A soberba se apegará a nós. O processo de santificação é uma mudança dessa estrutura para outra estrutura, onde Deus é a base de tudo, e eu me relaciono com Deus a partir
E eu passo a ter sentido a partir desta base de amor último, né, como eu falo, o amor último a Deus. Então Deus é que gera os valores e os interesses, Deus é que gera os propósitos de vida, Deus é o objetivo. Nesse caso, o objetivo sou eu. E a supérbia, ela me mantém ali. Então eu preciso quebrar esse pecado. Eu preciso quebrar esse pecado para que a minha vida tenha valor a partir de Deus. Em Efésios capítulo de número 4, se estiver difícil vocês entenderem, às vezes eu não consigo explicar tão fácil. É só vocês perguntarem, vamos tentar gerar exemplos e conversar para a gente melhorar o entendimento disso. Efésios capítulo 4, deixa eu só abrir o meu aqui. Nós temos um processo aqui, esse processo de santificação na Bíblia tem alguns nomes, né? Esse novo padrão aqui em Efésios, ele é chamado de novo homem. Novo homem. Aqui, Efésios chama esse padrão de padrão do velho homem. É o padrão do homem estruturado no pecado, da egolatria, e o padrão do homem estruturado em Deus. Isso é grande. Isso é a santificação, o que ela faz? Ela vai tirando você dessa estrutura e vai colocando você nessa outra. Vai fazendo você transformando você de uma pessoa egocentrada numa pessoa centrada em Deus, ou em Cristo, como você queira. Porque nós só conseguimos nos centrar em Deus por causa de Cristo. E aí você vai ver que essa estrutura, na verdade, ela não é assim. Aqui, em lugar do eu, né? Você vai ter essa estrutura assim, eu e aqui, Cristo, que me conduz a Deus. Ok? Efésios capítulo de número 4, o verso de número 20. Vamos ler do 20 ao 24. E cada um lê um versículo. Começando lá, Maurício, pode ler para a gente? O 20, no capítulo 4, verso 20. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. É isso aí. Não foi assim que aprendeste a Cristo. Agora, Marçal. 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas consciências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então aqui Paulo está resumindo a ideia dessa mudança, dizendo assim, olha, quando a gente aprende a Cristo, se de fato aprendemos a Cristo, começa a haver um processo de mudança. Não é um processo que acontece assim, mudou. Por isso mesmo a gente está chamando isso de um processo. Então, na verdade, eu vou entrar num processo de transformação que a gente vai chamar de processo de santificação. Um processo de alteração. Eu deixo essa estrutura e começo a me revestir desta estrutura. E esse daqui, pode ver que o texto vai terminar dizendo o seguinte, que este homem é segundo Deus. Ele é criado segundo Deus. A base existencial desse novo homem é Deus. Então, só para a gente localizar a nossa mente aqui, se entender que santificação, então, é um processo em que todas as coisas da minha vida, elas passam a ser conectadas com Deus. Só que esse não é um processo que acontece só a partir de Deus. É um processo que a gente chama de sinergético. Sinergético. Tem uma energia dupla. São duas pessoas trabalhando, é uma energia compartilhada. É a pessoa simpática, é a pessoa que tem
que sente o outro, sente como o outro, né? Tem a mesma patologia, a ideia é essa, né? Do outro. Então, sinergia, que é a ideia de um que envolve você, envolve Deus, envolve o Espírito Santo que habita em você, preponderante ele, mas envolve a sua participação. O importante não é saber qual é a parte do Espírito, o importante é saber qual é a sua parte. Então, assim, o que é esse processo de santificação? É um processo de mudança, né? Um processo de mudança da minha base. Eu não funciono mais para mim mesmo como centro da existência, eu passo a funcionar tendo Deus. Então, cada coisa que eu vou fazer, a minha vida, Sônia abriu o salão de cabeleireiro. Como é que é o nome do salão lá, Sônia? Novo Estilo. Novo Estilo. Então, abriu o salão Novo Estilo. E ela agora, então, junto com as filhas, agora são empresárias do mundo da beleza feminina. Tá certo isso? Só feminina não, né? Não. Diz que tem um dia do homem lá também, né, Sônia? Segunda-feira. Preços para homem ou preços para mulher? Preços para homem. Para homem. Preços para homem é bem assim, ó. Mulher gasta muito no cabelo, hein? Hein, moça? Isso eu não gasto muito. Era mais fácil. Mais do que isso. Né? Tá bom. Então, imagina só que um negócio como o da Sônia. Né? Sócio, como se fala? A minha cabeleireira é sócia dele. Ah, sua sócia. Sua cabeleireira é sócia. Boa, essa eu não tinha pensado aí nem. Vamos abrir uma sociedade, eu tenho um cliente potencial. Vamos lá. Pensa um negócio, qualquer um. Pode ser o da Sônia, pode ser um negócio mais simples, o pipoqueiro, né? Que depende de um tipo de prestação de serviço ou qualquer coisa. De que jeito esse negócio pode ser estruturado a partir de Deus? Essa é a pergunta fundamental de quem está no processo de santificação. Eu disse que isso é sinergético, então tem coisas que dependem de você. Veja, não é que depende de você só porque se você não fizer, Deus não é capaz de fazer. É que acontece essa mudança em você, é na sua maneira de pensar que muda. Então por isso que a gente estrutura isso tudo sempre muito dentro do coração do homem, da mente humana, onde você começa a pensar a partir de um novo paradigma. Então um negócio desse, por exemplo, não pode ser desonesto. Que se ele for desonesto em alguma medida, a base, então, por que eu estou... Digamos que a Sônia corta cabelo, né? Lá no salão, digamos que ela seja desonesta. Deixa eu pensar numa desonestidade que pode acontecer no salão desse. Naqueles produtos que passam lá para deixar o cabelo, né? Cabelo liso. Aí fala assim, não, aqui eu ponho um produto importado, Cadivel, que vem lá da Austrália e tal, e na verdade ela faz lá no fundo do quintal. Não é o caso, estou só dando um exemplo, né? Não é o caso. Isso é desonestidade, né? Aí ela cobra o valor do produto australiano, mas aplica um produto brasileiro de fundo de quintal. No outro dia o cabelo da moça está... Isso é desonestidade. Por que alguém age de forma desonesta no negócio? Por quê? Quer obter vantagem. Ganhar grana, desonestamente. Ganhar mais. A gente ganha mais. Por que não é só obter vantagem? Não é uma vantagem pela vantagem. Tem algo. Por que ela quer obter vantagem? Ganância. Ganância de quê? Dinheiro. Para que ela quer dinheiro? Por quê? Não para quê? Por quê? Satisfação própria. No fundo, gente, é porque ela está centrada em quem? Si mesmo. A pessoa está buscando a si mesmo, agradar a si mesmo. O seu alvo, o seu negócio. Aí você fala, mas pastor, todo mundo que tem um negócio, que trabalha, não está pensando em si mesmo?
Nós pensamos em nós, mas nós não podemos pensar em nós como um amor último, como um fim último. Se o que vai me agradar desagrada a Deus, por quem que eu opto? Escolho quem? Agradar a quem? E se o que agrada a Deus me desagrada em alguma medida, quem que eu escolho? É lógico, essa é a mudança. Vamos pensar nos apóstolos. Os apóstolos deixaram tudo por causa de Jesus. Paulo deixou tudo. Vamos pensar em Paulo. Paulo deixou tudo, não deixou? Paulo era um cara famoso, um cara bem posicionado socialmente, respeitado. E o que era melhor? Ele mandava e os outros obedeciam. Paulo deixa tudo por causa de Jesus. Ele diz: eu considerei tudo perda por causa da sublimidade de Cristo. Aí ele passa a ser perseguido, pobre, ninguém quis casar com Paulo. Garanto que se ele ficasse no judaísmo, rico, arrumando casamento, saiu para ser cristão, perseguido, não arrumou casamento. Paulo não tinha mais dinheiro. Ele diz assim: eu sei viver na pobreza, sei viver na riqueza. Paulo tinha que fabricar tendas. Paulo era um cara que seria do nosso tempo aqui um estudioso, vamos pensar, um cara aí, um PhD, professor de universidade. Paulo foi fazer tenda, Paulo foi fazer barraca para os outros morarem. Não era exatamente uma profissão ruim, mas não era o top. Trabalhar com as próprias mãos, né, fazendo coisas com as próprias mãos, não era o top. O top era mandar. E Paulo tinha tudo para ser um chefe de um pequeno esquadrão de guerreiros. Ele tinha ordens dos sumos sacerdotes para prender pessoas, para colocar na cadeia. Era um político com muita autoridade no seu tempo. Se continuasse, possivelmente chegaria a ser chefe, né, do Sinédrio. Enfim, há escolhas que podem não nos agradar imediatamente. Vamos chegar. Não, preciso voltar ainda. Precisa voltar, né? Lógico, correr. Tá bom, vai lá, vai com Deus. Veja só, há escolhas que podem não nos agradar imediatamente, podem não construir aparentemente para nós mesmos, mas a opção de Paulo foi aqui, ó, agradar a Deus. Agora, como é que Paulo continuava feliz, alegre, como ele diz em Filipenses? Ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele, na verdade, estruturou a sua mente para colocar Deus no centro de todos os acontecimentos da sua vida. Este é o processo de santificação. E você começar a colocar Deus nos processos da sua vida. Agora, a soberba será uma ferramenta do ego para evitar que isso aconteça. Vamos pensar, se Paulo fosse pego pela sua soberba. Se Paulo fosse Deus, é apedrejado de novo, passar fome de novo, nevermore, nunca mais. A relação com Deus deveria ser sim, natural. Mas não é, gente. Nós temos esses elementos, a soberba é só mais um deles. E é talvez um dos mais importantes, lá na base dos outros pecados. A supérbia, ela dará sustentação, por exemplo, nós já falamos aqui, ó, o roubo, o que mais? Mentira, o que mais? Descaso com o próximo, vários outros pecados. E
E a gente pode até dizer assim, não, eu estou fazendo isso porque eu tenho amor próprio. Já ouviram essa frase, né? A pessoa diz, eu não quero mais continuar nesse casamento, porque, afinal de contas, eu tenho que ter um pouquinho de amor próprio. Pastor, está todo mundo levando vantagem. Lá no meu serviço está todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo recebendo por fora, e só eu que continuo com aquele carrinho velho, caindo aos pedaços, e todo mundo tirando uma onda, né? Um barato, como é que fala? Um sarro. Essa palavra é tão feia, não gosto de usar essa palavra. Mas é isso aí, né? Eu pedi e você falou. Foi ele que falou, viu? Pessoal, foi ele. Né? Tirando um sarro comigo. E eu estou sempre na pior. Está todo mundo levando vantagem nesse negócio aí. Eu tenho que ter um pouquinho de amor próprio. Gente, essa hora é uma hora muito difícil para nós. É uma hora em que a gente tem que decidir em negar-se a si mesmo. Pastor, eu falo para ele que a maioria das pessoas, né, que são os ímpios, que não têm amor a Deus, está naquele lugar ali, né? A maioria, todos eles que não têm amor a Deus estão ali. E nós, temos em Deus, né, temos satisfação e prazer e alegria de estar ali, né? Nós queremos estar aqui, estamos na transição. Vamos dizer isso, né? Então, se estar com Cristo é infinitamente melhor, né? É infinitamente melhor. Como Paulo fala, a gente, poxa, começa a viver, parece que nós vivemos uma viagem no outro mundo, né? Para a gente é bom, né? A gente tenta passar essa alegria para outras pessoas, né? Mas as pessoas, elas amam a si mesmas. Deus cegando todas elas, a gente não entende o motivo, né? Então, dessa cegueira, a gente às vezes anuncia o Evangelho, não tem aquele impacto. O motivo é isso aqui, Claro. O motivo é que o Deus deles trabalha para se firmar nesse lugar. Ele não aceita abrir mão de si mesmo. Esse Deus chamado ego, ele é um ditador. Não, sim, Maurício, mas a gente às vezes até fala do Evangelho, né? Deus trava também, porque talvez pareça que a pessoa não é um escolhido. Não, sim, não assim, né, gente? Deus não trabalha, se Deus não trabalhar, você não acorda. Mas assim, a gente fica. O problema maior somos nós. Você acha que essa pessoa ela tem um conflito interior ou não tem? Por quê? O que acontece? Ela tem. A gente sabe o que deve fazer e não faz. Qual que é o sentimento dela quando chega, por exemplo, no final de semana na igreja? De quem você está falando? Não, da pessoa que supervaloriza o ego. Se é crente, o conflito é maior. Se é crente, o conflito é maior. Por quê? Porque aqui, a mente do crente tem o novo homem e o velho homem, a nova natureza, a velha natureza, o espírito militando contra a carne. Quando ele age aqui, baseado no Deus ego, um velho homem, ele tem um conflito. E dependendo de quanto ele já se santificou, esse conflito fica mais intenso. Se é a pessoa que pouco se santifica na vida, não tem conflito nenhum. Não é que não tem nenhum. Tem um conflito, mas o conflito não é tão... Então isso aqui vai aumentando a nossa consciência do pecado. Até o ponto da gente cometer o pecado e falar assim, não devia ter feito. Vou tentar consertar. Aí vem o arrependimento. No homem sem Cristo, existe um conflito, mas não é da mesma natureza. Não é a carne contra o espírito, porque ele não tem a nova natureza. É a carne contra a criação, contra algo que Deus colocou lá no coração dele, que é a lei. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 2, que os gentios, os que não têm Deus, eles têm a lei gravada no coração, e essa lei de alguma maneira comunica a consciência dele. Quer ver? Vamos abrir Romanos. Pode falar, mas só. Que o professor citou agora, a gente tem que ali na parte do ego. Romanos 2. Sobre o arrependimento. Sim.
quando o João Batista começou a pregar, falava sobre o arrependimento. A história de Israel lá no Antigo Testamento fala muito sobre o fundamento do arrependimento. Deus está querendo fundamentar a mente humana o arrependimento. A palavra arrependimento, sabe qual que é a palavra arrependimento na Bíblia? A palavra grega? Metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente, de pensamento. Isso mesmo. Deus está colocando na mente humana uma mudança da base estrutural do pensamento, do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito. O conflito aqui, o conflito aqui é do homem crente, do homem que é de Deus, é entre o velho homem e o novo homem, a carne contra o espírito. Quando você age na carne, você entra num conflito espiritual, porque a nova natureza fala: ô rapaz, você é crente, você é de Deus, não faz isso. Agora, e o ímpio? O ímpio é algo que Deus colocou no coração dele, que ele tenta suprimir, desprezar. Esse Deus, ele tenta esmagar a lei de Deus lá no coração dele, mas ela está lá. Olha só, Romanos capítulo de número 2, versos de número 14 em diante. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, eles, de alguma maneira, reagem a esta lei. Às vezes eles negam essa lei. Por exemplo, a lei que... Oi? O ateu tenta sufocar a lei que existe um Deus. Aí ele vai tentar aplacar isso, dizendo assim: eu acredito que existe uma força superior no universo. Aí ele cria o que? Uma idolatria, para tentar atender essa lei, para não se sentir um sem Deus. Mas é a lei acusando: você não pode viver sem um Deus, acha não para você. E ele acha. Podia achar um Deus desconhecido, né, Maurício? Oi? Ele escolheu o Deus desconhecido, né? Pois é, mas é porque para escolher o Deus desconhecido, ele precisava do Espírito Santo. A questão é que a nossa rebeldia é justamente contra o Deus vivo e verdadeiro. O homem aqui nessa supérbia, ele cria qualquer Deus. Para ele, o único Deus que ele não é aceitável é o Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que possa lhe oferecer. Porque o que o Deus vivo e verdadeiro faz? Ele tira o eu da base. Ele se coloca na base. Então a grande briga do homem é entre ele e Deus. Quem é que vai estar na base do meu amor íntimo? Então, Efésios, voltando lá em Efésios, no capítulo de número 4, o que você tem é a apresentação da santificação como esse processo de mudança. Da soberba, da supérbia, do Deus ego, para o Deus vivo e verdadeiro, e não mais da soberba, mas sim Cristo em primeiro lugar. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Então você sempre vai ter Cristo substituindo você em primeiro lugar, e Cristo, obviamente, colocando Deus no seu coração como base último. Pode falar. Mais um comentário sobre esse evangelho que agora está sendo pregado, esse evangelho que não dá renúncia. E o povo se firma naquilo: não, eu estou em Cristo, mas não tem uma palavra de renúncia, no caso de negar-se a si mesmo. Tem. O evangelho da prosperidade, para mim, é o evangelho para ricos. É o evangelho para manter esse padrão. Não é o evangelho de renovar. Deus é um instrumento do ego. O objetivo é o próprio crescimento. Pode falar, Paulo. Tem o determinismo também. Tem a confissão chamada confissão positiva.
O que é essa condição positiva? Você determina, né? Você não usa palavras negativas, usa palavras positivas e determina o seu futuro. Isso aqui é um processo de Eva, né? E Adão. Olha, quem vai resolver as coisas agora são vocês. Por isso, mas você vai atribuir sempre, ou seja, ao diabo, essas, entre aspas, bênçãos adquiridas nessas religiões meio hereges? Não. Eu não vou adquirir, eu não vou atribuir ao diabo, não. A providência de Deus tem sobre justos e injustos. O sol nasce sobre ímpios e sobre Graça comum, você fala. graça comum, e sobre justos também. No Salmo 78, quando Asaf chega lá, Salmo 74, quando Asaf chega e começa a questionar Deus que ele tinha, vamos abrir Salmo 74. Olha só o que ele vai falar para ajudar você. Ele tinha uma perspectiva, ele invejava, né? Ele tinha por felizes os reprováveis, os arrogantes. Verso 3. Não é 74 não, é 73. Mas eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há nada errado no mundo, eles estão lá, soberbos, sadios, não são afligidos, a soberba cinge-lhes como um colar, eles, assim, ó, soberba é aquele, eu sou mais eu. Olha só, aí ele tá questionando essa situação para Deus. Mas olha o verso 18. Quem é que coloca o soberbo nessa condição de estrutura de pensamento? Verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então, nós não vou atribuir as bênçãos ao diabo, as bênçãos dos ímpios. Deus é generoso para com todos, só que a situação deles aqui, Ele está sendo generoso e irá condená-los por causa disso, porque não souberam reconhecer de onde vieram aquelas bênçãos. Por isso, mas mesmo eles fazendo assim, a Bíblia fala que importa que o evangelho seja pregado, né? Sim. Mas a gente tem um contraponto aí, né? Pregado dessa forma, tá? Heresia e mais. Não, o Evangelho, quem disse que o Evangelho da prosperidade é Evangelho? Sim, gente, a heresia não é o Evangelho. Quando Paulo diz que o que importa é que o Evangelho seja pregado, é o Evangelho mesmo. Paulo não está falando, pode pregar qualquer coisa que eu estou satisfeito, é importante falar de Jesus, não. Paulo está dizendo assim, olha, é difícil o texto de Paulo, mas o texto está dizendo assim, o que importa é que o Evangelho seja pregado. E Paulo sabia a diferença entre o Evangelho e o outro Evangelho. Você pode ver a carta aos Gálatas. Por que vocês passaram rapidamente deste para outro Evangelho? Esse outro Evangelho tem que ser maldito, anátema. É o que a Bíblia diz em Gálatas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem uma tendência, a nossa tendência, está falando de Jesus, não importa, eu aqui e acolá, mas não importa, pera lá. Está falando de Jesus, mas está mantendo essa estrutura, não é evangelho. Eu vi que você está analisando esses dias na escritura, em Gênesis, capítulo 3, quando o adversário, o serpente, engana a mulher e foi o homem em posição de Deus, né, a visão. Nessa estrutura, sempre com aquela palavra que Deus havia dito para só que você é na palavra de Deus. Aí eu vejo ali Jesus, no capítulo 4, que eu estava estudando, quando ele é tentado pelo adversário, a mesma tática. Ele oferece Jesus e ainda declara: tu és filho de Deus, você pode transformar essas pedras em pão, né? Para que você não passe fome, não passe a ser filho de Deus, você pode. Então ele oferece as coisas ali, tentando a Deus, né, no caso. Aí a resposta de Jesus é: nem só de pão, verá o homem. Então é a tentação toda para palavra o que procede da boca de Deus.
tentando a Deus, no caso seria. E esse evangelho tenta muito a Deus. Você vai ver. Ou aprende a tentar a Deus. Olha as tentações do diabo a Jesus. Está vendo todos esses reinos da terra? Vou te dar tudo isso. Você está com fome? Abasteça o ego. Não fica passando fome, não. O que mais que ele falou? Lança-te daqui abaixo, você vai ter, você tem poderes sobrenaturais, os anjos não te mover. Você está no centro de todas as coisas. Então assim, gente, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Nós temos que fazer a transição. Esse é o processo de santificação. A soberba vai nos atrapalhar. Eu quero voltar a Efésios, só para mostrar a sugestão de Paulo para a transição. Como que a transição acontece. Silvia, que hora eu não vejo? Olhando para o relógio. 10h40. Vai o quê? Vai bater? 20 minutos, é isso? 10h40 e depois mais 10? Como que Paulo sugere que você faça essa transição? Como que Paulo sugere a mudança? Paulo está pegando outros pecados. Verso 25, alguém lê para a gente? Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então Paulo está dizendo assim, olha, para ver essa mudança do velho homem para o novo homem, a sugestão de Paulo é que você identifique a raiz de um pecado, deixando a mentira, e comece a praticar a verdade. Assim, como é que você deixa a mentira? Você simplesmente deixa de mentir? Não, você começa a usar o recurso da prática. Tudo bem? Da prática do que é bom. A melhor transição, ou arrependimento por completo, é você deixar o que é mal e fazer o que é bom. E ele está dizendo assim, deixando a mentira, fale a verdade com o próximo, porque somos membros uns dos outros. E ele enfatiza, cada um é uma coisa pessoal. É algo que você vai começar a empreender. Você não precisa nunca da mentira como recurso. Então, essa estrutura aqui, ela vai dar base para outras ações. Não mais um roubo, né? Aqui, ó. Por exemplo, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Então você não tem mais o roubo, você tem o trabalho. Você não tem mais a mentira, você tem a verdade. Você não tem mais o descaso, você tem o amor. Então veja, essa estrutura de santificação, aí que a gente começa a ver a santificação acontecendo na prática. Quando eu começo a controlar o meu velho homem e fazê-lo morrer. É o que Jeremias disse sobre o vaso. Despedaça e reconstrói. É esse o processo. Tira o mal e coloca o bem. Então Paulo, nesse texto aqui, ele vai trabalhar sempre com essa coisa, sai do que é mal e entra para o que é bom, inclui o que é bom nas suas ações. Então vamos falar aqui da supérbia, ou da soberba. O que eu tenho que colocar aqui para eu poder combater a soberba? Para combater a mentira, eu incluo a verdade. Para combater o roubo, eu incluo o trabalho. Para combater o descaso, eu coloco o amor. E a soberba? O que eu coloco aqui para poder substituir a soberba? O que eu tenho que colocar? Certo, Cristo sempre para qualquer coisa. A santificação é um processo. Eu quero que você encontre qual é o valor que deve substituir a soberba para que eu tenha humildade. Domínio próprio é para substituir a ira, por exemplo. A humildade. E a humildade vai ajudar você a trabalhar,
A humildade não tem tempo ruim para o humilde, não tem trabalho indigno para o humilde. Ele trabalha com as próprias mãos para fazer o que é bom. Soberbo não quer, qualquer coisa, não quer qualquer salário, não. Quando eu falei lá atrás da questão do conflito, é que nós, como crentes, que estudamos a palavra de Deus, temos um mesmo, tipo assim, você vive uma semana totalmente desarraigada do Evangelho. Chega no final de semana, você vai falar, pô, eu preciso me santificar, aí na segunda-feira começa todo aquele processo. O que não se entende, e eu vejo um conflito grande, é que a pessoa que tem a Deus sabe que lá na frente vai ser julgado por causa disso. E se, eu estava até lendo aqui, se você pegar Malaquias lá, 3, de 13 a 18 e até o final. Deus faz diferença entre os Tá? E a diferença entre o justo e o perverso. E ele está dizendo que lá, ele vai punir a soberba, ele vai extirpar de tudo isso aí, que a gente viu aqui, principalmente aqui, ó. Pois eis que vem a ti e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem a perversidade serão como restolho. Aí no versículo 3 diz, mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Então ele promete ali que ele vai extirpar de tudo isso. Então nós vivemos num conflito muito grande, porque a gente sabe que vai acontecer isso e muitas vezes a gente vive no pecado, vive longe de Deus. E aí é um mal muito grande que a gente traz sobre nós, porque a gente sabe o que fazer e não faz. A gente sabe o que deve fazer e não faz. Veja, a gente tem que saber, o crente devidamente instruído sabe que ele será julgado agora pela cruz. Que não é porque nós somos perfeitos é que seremos salvos. Nós seremos salvos porque Cristo é perfeito. No entanto, o que mostra que estamos em Cristo, voltando a Efésios, lembra que Paulo disse, se é que aprendestes de Cristo, porque se o cidadão está na fé, mas ele está patinando, comete o pecado, não devia, se arrepende, comete o pecado, está sempre, ele tem que ir com a barba de molho. Se ele não tem barba, tem que pôr alguma coisa de molho. Essas algumas vão ter que achar alguma coisa para pôr de molho. Ele tem que parar e pensar, pera lá, o que está acontecendo? Eu não estou procurar mostrar aquilo que realmente está unindo você a Cristo. Tendo que lutar contra o pecado mesmo. Paulo fala, examinar-vos a vós mesmos, lá na hora da ceia. E mesmo João, a carta de João é um questionamento. Você diz que está nas trevas, mas que está na luz, mas só anda nas trevas, você está mentindo, está mentindo. João não está mentindo. Está mentindo. Você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo? Você odeia o seu irmão? Opa, isso aqui não combina. Não é estrutura. Pera lá, reveja seus conceitos. Nós precisamos encarar seriamente a nossa relação com Deus. Agora, por outro lado, gente, o verdadeiro crente, por menos que ele faça, sempre encontraremos alguma mudança. Sempre encontraremos algum progresso espiritual. Eu acredito que um crente que verdadeiro, que não tenha nada de mudanças, não consigo entender simplesmente o próprio princípio de vida que é colocado nele já é uma mudança. Eu acho que é desenvolver a vossa salvação. Então esse processo com relação à soberba tem que ser uma mudança de base das definições do meu eu. Meu eu vai ser agora humilde. Isso é um processo mental. Humildade não é um negócio que você nasce com ele, não, com ela. Você pode ter alguma modéstia, mas isso não é humildade. Humildade é quando você não é o centro. Você está entregue a Deus.
Dois textos sobre essa transição. Primeiro deles, Provérbios 16, verso 17 a 19. Alguém lê para a gente? O caminho dos retos é desviar-se do mal. E o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. É isso aí. A soberba precede a ruína. Irmãos, é uma atitude mental. Se você identifica no seu comportamento alguma soberba, repreenda-se a si mesmo. Convença-se. Como fazer isso, pastor? Leia textos bíblicos que falem sobre soberba, contra a soberba, e perceba o perigo que é continuar soberbo. Quebrante-se, peça quebrantamento a Deus. Peça a Deus que quebrante a sua natureza, o seu coração. Agora, você não pode falar, eu nasci assim, não. Sou dela, sempre sou dela. Não. Peça a Deus para mudar você, Gabriel. Grave, cara. Não deixe a soberba dominar as suas ações. Ela precede a sua ruína, acaba com o seu casamento, acaba com a sua vida cristã, acaba com seus filhos, com a educação dos seus filhos, acaba com o seu coração, ele fica amargurado, acaba com a sua relação com Deus. O texto é tão bonito, se você perceber, o texto é tão lindo. A altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor, sabe, ser humilde com as pessoas humildes do que levar vantagens com os soberbos. Outro texto muito importante. Se você quer falar? Não. Outro texto, 1 de Pedro, capítulo 5. E aqui você vai ver aqui, veja, lá Salomão está nos dizendo o perigo da soberba e dizendo o que é melhor. E Pedro agora aqui vai ser mais prático, ele vai falar, é você que se humilha. Capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que texto interessante. Na tentativa de não ser passado para trás, de tirar vantagem, de valorizar o eu, o ego se torna soberbo para ganhar. Ele se baseia na força de si mesmo para tentar ganhar, ele se torna soberbo. Deus faz o contrário, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, talvez tenha muito mais significado pensando na poderosa mão de Deus, considerando a poderosa mão de Deus, o Deus que cuida de você, pensando no Deus que age em favor de você. Humilhe-se, Ele a seu tempo fará o que você te exaltará, fará aquilo que o soberbo tenta fazer por si mesmo. Para esse modelo existencial de santidade, é Deus que faz por você. Olha como Deus passa a ser o centro das nossas realizações. O centro das realizações nessa estrutura é o eu. A soberba é a mão que vai tentar buscar isso. Aqui não. Aqui é o meu